Se alguém já estiver fazendo isso, se manifeste, por favor. Eu estou trabalhando com o DaVinci tem pouco tempo. Sim, mas você já está mexendo um pouquinho com ele, né? Eu fui seu aluno. Naquela época eu estava começando a migrar. Eu comprei uma... Eu estava trocando de computador, o meu na época não rodava, aí troquei, agora tô nele, já tem uns 6 meses. Ah, legal. Fiz o curso da Blackmagic para a introdução dele. Sim. Fiz a prova e tudo, então tô nisso mesmo. Agora você vai gostar desse curso aqui, porque isso aqui é bem legal, que é tratando mesmo da cor em si, né? Que é bem importante. Né? Pois é, eu estava esperando. Eu lembro que você tinha feito o curso um pouco antes daquele curso de workflow. Sim. Você fez o workflow, né? Eu fiz o workflow, eu tô lembrado de você. Então, pois é, esse curso aqui, ele é... Vou até botar nessa tela aqui. Peraí. Então, esse curso aqui, na verdade, é muito importante, né? Porque ele não é um curso apenas de DaVinci, né? Ele é um curso sobre a cor. Porque a gente trabalhar com cor, como eu vou mostrar agora a vocês, é um negócio que tem uma responsabilidade danada, envolve uma responsabilidade danada, porque a cor ela tem uma influência muito grande nas pessoas, não só emocional, como também física, né? A cor altera a fisiologia das pessoas, né? E, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu que a cromoterapia é uma terapia muito que funciona, né? E ajuda muitas pessoas. Então, quando eu falo de cor, eu não vou falar de cor só como cor daquele trabalho mecânico do colorista, mas sim da cor como uma ferramenta da gente passar as emoções e também com a ferramenta que tem perigo de você afetar as emoções erradas das pessoas, né? Então, por isso que é importante a gente entender o que a gente está fazendo. Mas esse curso não é um curso só teórico, não, né? Quer dizer, mesmo a parte teórica é uma parte teórica que vai envolver um pouco de prática, né? Só que não aquela prática física. Esse curso, ele na verdade está dividido em dois módulos, né? Um é um módulo que a gente chama de teórico, que é o módulo onde a gente vai justamente falar sobre cor, entender melhor a cor, entender melhor como se trata a imagem, mas não de uma maneira prática, né? O curso prático, na verdade, são 2 sábados que a gente vai se encontrar durante 6 horas cada sábado, e aí a gente vai botar a mão na massa lá na nossa sede, né, da BC Curso de Cinema, e lá a gente tem uma ilha de DaVinci com monitor de referência, tem projetor, quer dizer, fica bem legal a gente acompanhar ali, todo mundo trabalhar ali e ver como é que o colorista trabalha geralmente ao vivo com outras pessoas, né? Mas esse curso eu gosto muito dele justamente por causa disso. A minha formação envolve muito essa coisa de estudar cor. Eu fiz pintura, inclusive, para ajudar a entender melhor a harmonia de cor. A pintura me ajudou muito isso, a harmonizar, que o pintor a óleo, ele mistura bem as cores, né, antes de pintar, e fica aqueles quadros bem harmoniosos, né? Então, isso é importante a gente entender, e isso foi um adianto danado para mim. Mas eu queria começar isso aqui passando um videozinho que reforça isso que eu estou falando, sabe? Vocês já devem ter visto esse vídeo aqui em algum lugar, mas presta atenção no que acontece nele, que é bem interessante. E são as pessoas daltônicas, né, que põem esses óculos e estão enxergando a cor pela primeira vez. E vocês vão notar 2 coisas em comum com essas pessoas que depois eu vou comentar.
Eu vou parar por aqui, porque o vídeo tem 6 minutos, mas a gente vai notar uma coisa em comum aqui, passando por todas elas, todas essas pessoas que estão enxergando as cores pela primeira vez, né? Eles são daltônicos, né? E estão enxergando as cores todas pela primeira vez. Então, o que a gente nota em comum dessas pessoas aqui? E por que elas estão chorando? Por que algumas delas tiram os óculos logo de cara, não conseguem nem ficar com os óculos muito tempo, né? É porque as cores, elas atuam diretamente no cérebro, né? Tem estudos científicos, né, que mostram que 90% das informações que a gente recebe no cérebro são visuais, e de 65% a 80% são baseadas nas cores, né? Essas pessoas que estão enxergando as cores pela primeira vez, na verdade, elas choram, elas às vezes querem tirar os óculos, assim, elas vão colocar depois, mas elas sentem aquela vontade assim, incontrolável. Por quê? Não é porque as cores são diferentes, eles estão vendo coisas assim que elas nunca viram, é porque as cores atuam diretamente no cérebro, né? Então, elas estão tendo, na verdade, uma sobrecarga de emoções que elas não tinham antes. Quer dizer, de repente, está vindo intensidade e calor e frio e tristeza, tudo ao mesmo tempo. Eram cores que elas não viam. Então, é aquela sobrecarga de emoção. Então, isso aí esse vídeo eu acho interessantíssimo por causa disso, porque a gente trabalha com cor, a gente tem que ter a noção do que a gente está fazendo, né? O que a gente está passando, né? E isso atua diretamente no cérebro, como eu vou mostrar para vocês aqui em outros slides. Quer ver? Então, isso aqui é um mapeamento básico do cérebro, né? Que a gente tem, o nosso lado esquerdo é o lado que tem o nosso raciocínio lógico, a ordem, o lado objetivo, o lado simbólico, né? E o lado direito é o lado que lida com as emoções, com as cores, com a arte, criatividade. Isso é uma coisa também interessante do nosso trabalho como colorista, porque o trabalho do colorista ele é meio peculiar, no sentido de que a gente lida com muita tecnologia, sabe? A gente depende da tecnologia para fazer nosso trabalho. Nosso trabalho em si é estritamente artístico, mas ele envolve muita tecnologia, porque hoje em dia, cada vez mais, né, existem câmeras diferentes, codecs diferentes, espaços de cor diferentes, e você tem entregas diferentes, então a gente tem que conhecer bem a tecnologia para a gente poder entregar o material nos formatos certos, lidar com codecs de diferentes câmeras, saber como tratar a imagem da maneira que ela vem, né? E saber utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. As ferramentas, inclusive como o DaVinci, estão evoluindo muito rápido. Antigamente, quando o DaVinci custava $500 mil, né? Porque o DaVinci é uma ferramenta antiga, o DaVinci foi o primeiro sistema comercial de cor do mundo. Ele foi lançado em 1984, né? Na época que tinha só telecine, que você pegava os filmes, você passava os filmes de negativo para vídeo. O vídeo não era nem digital na época, era analógico. Mas quando o DaVinci era muito caro, era um sistema fechado, né? E as pessoas não tinham, pouquíssima gente tinha acesso. Uma ilha de telecine custava $2 milhões, né? Só o DaVinci era $500 mil, mais $1 milhão de telecine, mais monitores e gravadores e tudo, era uma ilha, uns $2 milhões, e tinha, eu acho que tinha, nos anos 80, tinha coisa de 20 e poucos DaVinci instalados no mundo inteiro, né? Assim, era uma loucura. Pouquíssima gente tinha acesso a esse trabalho de colorista, né? Claro que, se a gente avançar para agora, a Blackmagic comprou, disponibilizou de graça. Essa versão grátis que a gente baixa, ela faz 70% mais ou menos do que a versão Studio faz, e você pode fazer qualquer longa-metragem de Hollywood de altíssimo orçamento com a versão grátis, que não vai ter impedimento nenhum. Não tem nenhuma limitação em termos de qualidade ou ferramentas básicas, né, de cor. Então,
a gente tem hoje em dia muita mudança. A Blackmagic é uma empresa que ela está sempre mudando o software. Eu acho isso fantástico, porque eles não param de trabalhar, eles são uns malucos, né? Eles toda hora estão botando funções novas e novas. A Blackmagic não cobra nada para quem tem a versão Studio de upgrade, nem nada, mas tem sempre coisa, novidade. E a tecnologia está sempre mudando também. Então, o colorista tem que saber usar os dois lados do cérebro. Porque não adianta só você querer ser artista se você não domina a tecnologia. Tem muita gente que quer entrar nisso, mas não entende ou não quer aceitar que tem que dominar a tecnologia, então isso dificulta muito. E tem o outro lado também, tem gente que é altamente técnico e que acha que a coisa é estritamente técnica e não é muito artística. A gente tem que lidar com essa coisa das emoções, né, da arte, da criatividade, e saber conjugar esses dois lados do cérebro. Isso é uma coisa até muito interessante que eu vou comentar no curso, né? Essa coisa de você saber ligar e desligar também um lado do cérebro e trabalhar com o outro, que existe até técnicas para você fazer isso quando você não está conseguindo automaticamente. Mas com a experiência a gente vai e se acostuma com isso, né? Então, o que acontece com as cores em si é isso aqui, ó. A gente recebe, quando a gente enxerga alguma coisa, a gente enxerga as ondas de luz, né? Elas vão direto para a retina. Na nossa retina, nós temos receptores de luz e receptores RGB, receptores de cor, né? Quando esse material é recebido pela retina, ele é transmitido pelo nervo óptico, ele passa pelo tálamo e vai lá para o córtex visual, lá atrás do cérebro. E a gente está vendo essas setinhas aqui, porque o que acontece? Quando você recebe essa informação visual, aí o cérebro manda essas informações visuais com as seguintes características: como isso está acontecendo, o que é que está acontecendo e onde está acontecendo, né? Então, isso passa a ser distribuído em diversas áreas do cérebro, para você poder processar aquela imagem. E as cores são muito importantes nesse processo. Claro que quando a gente está trabalhando, fazendo cor de audiovisual, a gente está influenciando diretamente o cérebro das pessoas, né? Então, a gente vai ter que ter esse conhecimento, a responsabilidade de poder passar essas informações da melhor maneira possível para você poder contar melhor a história, né? Que é o nosso objetivo principal, né? Então, essa tela aqui, ela mostra mais ou menos o que os cientistas descobriram da influência das cores no cérebro em si, né? Então, vou começar aqui pelo azul, que é uma cor que é muito comum, inclusive da minha camisa agora. O azul, ele atua no córtex pré-frontal, né? Que é aquela parte frontal lá do cérebro, e essa parte ele tem esse efeito, né, do córtex pré-frontal de relacionar o azul, dá uma sensação de relacionado ao poder, o azul escuro, e o mais claro, a sensação de coisas leves, frescas, higiene, né? E ele está ligado à produtividade e sucesso. É por isso que a gente vê o azul sendo muito usado em empresa financeira, por exemplo, né? Que você vai deixar o teu suado dinheirinho lá, então eles querem que você tenha aquela sensação de segurança, de calma que o azul passa, né? E também o azul, além disso, né? A gente usa muito ele para passar a sensação de frio, por exemplo, né? Ele dá essa sensação de frio, enquanto que o laranja dá uma sensação de calor, né? Então, vamos partir aqui para o laranja, né? O laranja, ele já atua numa outra parte do cérebro, que é o sistema de recompensa, que é aquele que responde pelo prazer, e também o sistema de recompensa, ele quer que a gente repita sempre aquela experiência prazerosa. Por isso que as pessoas ficam viciadas em coisas que elas gostam, né? Porque a pessoa tem aquela sensação de prazer e ela quer mais prazer, né? Então, o laranja atua diretamente nessa área do cérebro, né? E o efeito que ele tem é um efeito de mudança, expansão, dinamismo. O laranja é uma cor que a gente vai entrar mais a fundo também no curso, mas é uma cor que é muito usada para, por exemplo, cadeias de fast food, né? Porque o laranja é uma cor que dá também, dá um pouco de fome, né? Porque é relacionado assim
a comida, mas ao mesmo tempo ela é uma cor dinâmica, então eles usam muito laranja para você ficar com fome e ao mesmo tempo você não ficar lá parado, sabe? Ela te dá uma certa agitação e aí dá vontade de você ir embora logo, né? Que é o que eles querem fazer, né? O rosa, ele atua já numa outra parte do cérebro, né? Que é essa área tegmental ventral, que controla a sensação de recompensa pela saciedade, tipo a fome, sede e sexo, né? Então, o rosa é muito associado, assim, em tons claros, à inocência. Até vou mostrar um filme depois que tem alguns exemplos disso no cinema, né? E também tradicional, feminilidade, rompimento de preconceitos, e o desejo de iniciar ações individuais, né? O amarelo já age como uma laranja na parte do cérebro do sistema de recompensa, né? Então, ele passa as mensagens de transparência em negociações, no objetivo do lucro, e também, combinado com outras cores, significa credibilidade. E também uma cor que o amarelo é muito versátil, ele é associado também à loucura, ele é associado à ingenuidade. Vocês vão ver também esses exemplos ali mais para frente. O cinza, ele atua nesse putamen, que regula a distribuição da dopamina. Então, é também um neurotransmissor relacionado à sensação de prazer, e a ínsula que coordena as emoções. Então, o cinza, ele geralmente é uma expressão de neutralidade, né? Mas ele pode também ser usado para representar indecisão e ausência de energia. Tanto que se você quiser, às vezes, trabalhar em uma imagem, o cinza, na verdade, pode ser usado como uma falta de saturação da imagem, né? E você, se você quiser dar essa sensação de ausência de energia, que a coisa está parada e tudo, você tira um pouco da saturação, deixa a imagem mais acinzentada, né? O verde, ele também, assim como o azul, ele age no córtex pré-frontal, mas ele é ligado mais às decisões, aos pensamentos abstratos e criativos, às respostas afetivas, capacidade de conexões emocionais e o julgamento social. Ele remete muito à natureza, ele transmite frescor, harmonia e equilíbrio, e ele reforça a ideia da ponderação e coerência, né? O marrom, ele já atua no sistema límbico, né? Que é a estrutura interna que responde pelas emoções. E é uma cor bem pesada, né? Quando a gente usa marrom geralmente em coisas mais pesadas. Inclusive, também você pode usar o marrom para passar uma coisa antiga, né? Assim, que é aquelas coisas de passado pesado, né? E ele é uma cor também associada ao conservadorismo, né? O branco, que é a combinação de todas as cores, né? Na verdade, ele passa a agir no cérebro esquerdo, né? Que é responsável pelo pensamento lógico, né? Aquela parte que a gente viu ali, né? Que é a parte técnica, né? E ele sugere pureza, cria impressão de luminosidade, frescor e calma, né? Por isso que a gente usa o branco como bandeira da paz. E combinado com outras cores, ele proporciona harmonia, que a gente pode usar o branco combinando sempre com outras paletas, né? Também tem uma coisa que eu vou falar, que é essa coisa da gente ter cores âncora, né? Que a gente usa certas cores para a gente criar uma realidade dentro de uma imagem, e é muito comum a gente usar o branco branco e alterar tudo quanto é cor, mas deixar o branco branco, que é para o cérebro processar que aquilo está normal, embora a gente crie uma paleta totalmente diferente do normal. Mas quando você cria uma coisa que o cérebro aceita como normal, aquilo passa a ser aceito e você pode realmente ser bem criativo na paleta de cor que você usa, desde que o cérebro enxergue aquilo uma coisa normal e ele vai aceitar aquele universo. Que inclusive fala a próxima cor sendo roxo, o Avatar é um exemplo, né? O Avatar tem aquela paleta toda roxa, né? Mas você assiste ali, a coisa é bem feita, você passa a aceitar aquele universo ali totalmente diferente como uma coisa natural, né? Então o roxo ele atua no polo frontal, que é ligado ao planejamento de ações e do movimento, ao pensamento abstrato, e ele é muito usado, né, para remeter a mistério, calma, sensatez e outras emoções também, né? O vermelho, ele já age na amígdala e núcleo accumbens, né, que é a estrutura ligada ao prazer. Então, o vermelho dá sempre essa sensação de emoção, dinamismo, sexualidade, virilidade, masculinidade. Em relação ao consumo, ele pode estimular, no caso, os alimentos, né? E o vermelho é uma cor que ela, inclusive, ela acelera o batimento cardíaco, né?
a pessoa que é exposta a vermelho o tempo todo, né, os cientistas notam que começa a acelerar o batimento cardíaco. Aliás, só de expor assim de cara na hora já dá uma acelerada. Então, o vermelho é muito usado por causa disso, quando você quer passar uma sensação de velocidade. Tanto que os carros de esporte, tipo Ferrari, assim, geralmente a Ferrari é vermelha e outros carros vermelhos assim, dão essa sensação de mais velocidade. É uma sensação também associada a perigo, né? Uma cor associada ao perigo. Tanto que a gente vê essas cores, o vermelho, né? O verde e o amarelo, são as cores que a gente usa no sinal de trânsito, né? Quer dizer, o vermelho é essa coisa, perigo, né? O verde, ele já é tranquilidade, tudo, quer dizer, o verde tá ok, pode passar que é tranquilo. E o amarelo é uma cor que também ela é associada um pouco à tensão, né? Então amarelo vai ficar vermelho, né? E o preto, ele age na amígdala, que regula o comportamento sexual, agressividade, medo e memória emocional, né? Então, o preto, que é, obviamente, a ausência de luz, né? Ele sugere mistério, curiosidade, superioridade, além de nobreza e distinção, né? O preto é uma cor que inclusive, se usa em moda muito, né? Para dar aquela sensação de uma coisa limpa, assim, bonita, né? Então, eu botei essa coisa aqui, esse lado de cromoterapia, justamente porque a gente já começou a ver que a cor, ela realmente atinge o cérebro em áreas diferentes, né? A cor tem essa influência psicológica e, por causa disso, ela é muito usada na cromoterapia. A cromoterapia, a Organização Mundial de Saúde, em 1976, ela reconheceu que a terapia a cromoterapia é uma terapia eficaz, né, e que ela realmente é usada para cura e ela também tem outros efeitos, né, inclusive até para deixar uma pessoa que está muito deprimida, muito devagar, você estimular aquela pessoa, né? Então aqui, como a gente já viu lá, a gente aqui repete, obviamente, na cromoterapia o que se estuda em relação às cores. Por exemplo, o vermelho, como ele acelera aquela coisa rápida, ele aumenta a disposição física, né? Então, geralmente, assim, se você trabalhar, por exemplo, num filme e você botar uma pessoa vestida de vermelho, você já está dando a ideia que aquela pessoa ali tem mais energia, ela vai se destacar ali naquela situação. O laranja é usado para combater o cansaço físico, né? Como a gente viu, o laranja é uma cor que acelera também, ela dá uma levantada nas pessoas, né? Emocional. O amarelo estimula o sistema nervoso central, o verde auxilia o tratamento para insônia, porque o verde acalma, né? O verde claro, por exemplo, é o que eles usam nos hospitais. Quartos de hospitais são todos geralmente pintados de verde claro, porque a pessoa está tensa, está doente, os parentes estão tensos, então aquele verde clarinho, ele dá uma acalmada, sabe? A pessoa consegue relaxar mais. Eles usam isso justamente nesse contexto. E, aliás, quem gosta de pintar a casa com cores, o vermelho, por exemplo, quem pinta o quarto de vermelho, aquele quarto não é um quarto que nunca vai dar a sensação de descanso, sabe? Você vai acordar, vai ver aquele vermelho, já vai sair, pular da cama ali nervoso, porque te dá energia demais, né? A mesma coisa laranja. Então, o verde clarinho é uma cor ótima para acalmar as pessoas, né? O azul auxilia tratamento de enxaqueca, o azul mais escuro alivia estresse, né? Na verdade, quase um roxo aqui, né? O azul com menos pigmentação, menos saturação, reduz a ansiedade. O cor-de-rosa promove a sensação de bem-estar. E é uma das razões, inclusive, que o cor-de-rosa é usado muito em comédia romântica, né? Porque ele dá aquela sensação de bem-estar, de coisa legal que está acontecendo, né? E o vermelho, ele estimula a circulação sanguínea, né? Aqui a gente tem essas mesmas coisas numa outra roda, né? Quer dizer, voltando, energia, o vermelho dá energia, estimula o metabolismo, o laranja é antifadiga e reparador, o amarelo estimula a digestão, o verde acalma e induz ao sono, o verde claro, né? O verde escuro, harmonia e equilíbrio, o azul mais escuro diminui a ansiedade, esse tom que é mais a magenta, assim, né, que tem um pouquinho mais de roxo,
ele dá serenidade e tranquilidade, e rosa estimula os sentidos, né? Então eu vou passar aqui um filme que ele mostra exemplos disso em várias produções cinematográficas, né? Esse vídeo aqui. Essa compilação foi feita pela Lídia Seara, que é uma colega colorista espanhola, né? Então, aqui é um resumo do que, né, desse curso. São 12 horas, né, no módulo teórico e 12 no módulo prático, né? Então, no primeiro dia, né, nós vamos falar em geral sobre o que é a cor, né? Cor aditiva versus a cor subtrativa, conceito por trás do círculo de cor, né? Por que a gente usa isso, de onde surgiu, né? É a maneira que a gente trabalha geralmente nos programas de tratamento de cor, como o DaVinci, que é Lift Gamma Gain, né? Que é a maneira mais comum de trabalhar, que você trabalha com as sombras, as médias e as altas luzes. Os diferentes tipos de log, Rec 709, que são espaços de cor que a gente trabalha. No segundo dia, nós vamos falar sobre o uso dos instrumentos para avaliar o sinal e aplicar melhor a cor, né? Porque isso é muito importante, a gente poder visualizar o sinal. A gente tem esses instrumentos chamados scopes, né? Que é como a gente... eu uso a analogia de pilotar avião, né?
porque quando você está pilotando um avião, você pode pilotar visualmente, mas os instrumentos são extremamente importantes, né? Se você entra numa nuvem muito densa, você pode perder a noção do horizonte, por exemplo, e você, de repente, quando você está vendo, você está voando de cabeça para baixo, porque você perde a noção do que você está fazendo. Então, por isso existe um instrumento chamado horizonte artificial, que é para mostrar para você quando você está voando certinho, né? De cabeça para cima, né? Ali, plano, né? Os instrumentos quando a gente está tratando a cor, eles têm exatamente essa função. Se você começa a tratar a cor só olhando para o monitor, você acaba mexendo no sinal de uma maneira que você não deveria. Então, você fica sempre trabalhando, indo do monitor de referência para os instrumentos, para você poder aproveitar melhor o sinal, né? Então, a gente vai também falar como equilibrar uma imagem, né? Que é essa coisa básica que todo mundo tem que fazer, né? Você pegar uma imagem que está em log, ou ela foi filmada com a temperatura de cor um pouco errada, alguma coisa, como é que você equilibra uma imagem para deixá-la neutra, né? E, inclusive, como isso aí é muito importante quando você vai equilibrar câmeras diferentes, né? E também a gente vai falar sobre as diferenças entre correção de cor e color grading, né? Que na verdade são dois processos diferentes, mas fazem parte de um grande processo como um todo. E também falar sobre os LUTs, o que eles são, quando você deve usar, quando não deve usar, né? Para que eles servem, né? No terceiro dia a gente vai falar sobre harmonia de cor, como avaliar e criar paletas de cor, o que a gente pode aprender com os grandes mestres da pintura, que são fantásticos, não só em cor, mas como sombras e luz, como misturar cores digitalmente como se fossem tintas, né? Que é uma coisa também importante para a gente ter essa harmonia. Eu estou falando muito da parte de cor, né? Mas em cor, na verdade, eu incluo luz, porque o trabalho do colorista também é muito da gente trabalhar com luz. A gente trabalha geralmente ligado ao departamento de fotografia, trabalha com o diretor de fotografia, e a gente justamente ajuda o fotógrafo a realizar o objetivo dele, porque tem coisas que a gente pode fazer que são muito mais rápidas na cor, na ilha de cor, do que seria no set, mas isso não quer dizer também que tudo deve ser feito na pós, né? Que é um grande erro hoje em dia, conserta na pós. Não é assim. Quanto melhor a gente recebe o material, melhor a gente pode trabalhar e mais tempo a gente pode gastar para deixar ele perfeito. Mas eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer na pós que realmente são mais fáceis do que fazer no set, né? No quarto dia a gente vai falar sobre a influência psicológica das cores, né? O que a gente está mostrando um pouquinho agora, como as cores podem transformar uma mesma cena em algo alegre, sinistro, aterrorizante, etc., né? Como fazer uma noite americana, né? Que a gente chama dia por noite, como é que a gente pega uma imagem que foi filmada de dia e transforma ela numa cena noturna. No quinto dia a gente vai falar sobre como usar as cores e a iluminação para realçar o foco de atenção de uma imagem, que isso também é bem importante, né? Cada imagem tem um foco de atenção, né? E a fotografia em si, ela já vai resolver uma boa parte disso, mas a gente pode usar na ilha de cor alguns processos para ajudar a realçar esse foco de atenção, né? A gente vai falar um pouco sobre reenquadramentos, animações de funções dentro do programa de cor. Por exemplo, se você tem um plano sequência, onde você sai de um lugar muito claro e vai para um lugar escuro, a gente pode animar nosso tratamento de imagem para você otimizar essa transição, você não sair de um lugar com a luz estourada para um lugar que você não está enxergando nada. Então, a gente tem como animar essas funções, né? E no sexto dia a gente vai falar sobre a progressão das palhetas durante um filme, né? Ajudando a contar a história, que é uma coisa super interessante, né? Como é que você pode desenhar uma progressão de palhetas que vão... A história, obviamente, é sempre dinâmica, então essas palhetas elas podem ajudar muito a ir contando a história. Por exemplo, se você tem um filme que começa alegre e vai entristecendo, você pode ir trabalhando essas paletas de cor para você ajudar a passar essa sensação de tristeza conforme o filme vai progredindo, né? A gente vai falar sobre como entender a intenção da fotografia e da direção de arte. Isso é muito importante porque não só
nem é sempre possível trabalhar com o diretor de fotografia ou com a direção de arte, né? Que seria o ideal. Então, a gente tem que entender um pouco da intenção. Você tem que saber olhar uma imagem e analisar ela e falar: ah, tá, por aqui eu estou vendo que o fotógrafo quis fazer isso, eu estou vendo que a luz está entrando de tal lado, então eu vou, na verdade, reforçar isso aqui que ele queria fazer. Quando o fotógrafo não está presente, porque infelizmente, por uma questão de orçamento, às vezes é tempo de trabalho mesmo, o fotógrafo, o diretor de arte não está ganhando para estar presente ali. A direção de arte raramente faz parte do processo de cor, mas a direção de arte é muito importante. Uma vez eu fiz um trabalho que foi engraçado, porque o cenário era todo feito por projeção. E aí eu fiz a cor do trabalho e ficou super legal. A pessoa que era o talento, né, a pessoa que era a principal ali desse programa, estava super feliz com a imagem dela. Todo mundo adorou e o fotógrafo adorou. Só que de repente eu recebi uma ligação da diretora de arte, apavorada, falando que o cenário, que as cores estavam todas erradas, que não era nada daquilo. E aí eu fiquei surpreso, né? O que está acontecendo, né? E aí eu pedi para ela dar um pulo na ilha. E ela veio e ela mostrou, na verdade, que todas as cenas que estavam sendo projetadas né, como um cenário virtual ali, né? Não era virtual, mas era um cenário de projeção. Na verdade, a temperatura do projetor, de cor do projetor, estava errada. Então estava tudo azulado, quer dizer, todo aquele trabalho que ela teve de desenhar um set todo bonitinho, por causa da temperatura de cor do projetor não estar alinhada com a filmagem, né? Com a temperatura de cor das câmeras, teoricamente estava, mas você tem que usar um colorímetro realmente para você calibrar. Então estava diferente. E por isso que ela estava desesperada, embora todo o resto estivesse bom. Então eu consegui nesse primeiro programa acertar aqui, fazendo várias máscaras e tudo para conseguir resolver, mas eu fui no set depois com um colorímetro para acertar a cor do projetor para realmente ela ficar calibrada com a câmera, porque senão não tinha como fazer isso. E daí em diante rolou tudo normal. Mas é importante a gente entender essa coisa da intenção, né? E também a nossa colaboração com esses departamentos, porque hoje em dia, cada vez mais, o colorista está sendo envolvido nessas produções, sabe? Desde o começo. É importante, sabe, a gente estar envolvido, porque a gente trabalha com a direção de arte, trabalha com fotografia já para a gente começar a trabalhar não só... a gente pode aconselhar até a escolha de câmera, fazer testes de câmera, porque o colorista trabalha com várias câmeras diferentes, às vezes a gente pode prestar esse serviço para o fotógrafo de ajudar a escolher qual a melhor câmera para aquele determinado trabalho, porque a gente testa para ver se ela vai realmente se comportar direito ou não. E também essa coisa com a direção de arte, da gente já estar trabalhando com paletas que sejam de conhecimento comum, porque, por exemplo, se a direção de arte escolhe cores quentes para uma coisa que era para ser fria, dá muito trabalho depois para você consertar, né? Então, é interessante haver esse diálogo desde o começo, né? E também a gente vai falar sobre como escolher um estilo certo para cada tipo de trabalho, porque isso é uma coisa também que tem a ver muito com... Não é só essa coisa da paleta, mas também do estilo visual. Por exemplo, você vai fazer uma publicidade, geralmente você quer que as cores sejam mais vivas, né? Você vai querer trabalhar esteticamente determinadas coisas. Por exemplo, se você está envolvendo modelos ou celebridades, você vai trabalhar muito na imagem para deixar a melhor imagem possível daquela pessoa que está aparecendo, né? Então, isso é um estilo ali de publicidade, enquanto que se você for fazer um documentário, você já vai trabalhar com outro estilo e dramaturgia vai depender muito do tipo de filme, né, do gênero, então a gente vai falar sobre isso, né? Então esse é o módulo teórico. Para quem puder participar do prático, são mais 12 horas também, só que são 2 dias, 6 horas direto. Esses outros dias a gente vai trabalhar com módulos de 2 horas, né? Enquanto que aqui a gente vai trabalhar com 2 dias, na verdade, de 6 horas. Então,
no primeiro módulo, que a gente vai falar sobre os espaços de cor, a gente vai, na verdade, trabalhar, né, diretamente, a gente vai ver isso, vai compartilhar isso no monitor de referência aí, no projetor. A gente vai falar sobre os espaços de cor expandidos, que é essa coisa do ACES, o DaVinci Wide Gamut, que é bem interessante, sabe? São espaços de cor maior do que normalmente a câmera captura bem, na verdade, isso tudo, mas maior do que a gente pode exibir. Mas a gente trabalhando nesse espaço de cor, a gente passa a ter muito mais flexibilidade, né, do que a gente trabalhar só em Rec. 709. E a gente vai também discutir como é que a gente escolhe o espaço de cor correto para cada trabalho e workflow, porque não adianta nada você pegar para uma coisa que vai para a internet, que vai ser em sRGB, e você perder um tempão, por exemplo, trabalhando em ACES, né? Não é uma coisa que é aconselhável. Então, a gente vai discutir por que a gente escolhe cada tipo de workflow para trabalhar. Inclusive, vai depender muito do workflow que a gente está inserido. Eu dei aquele curso de workflow, né? E ali eu falo um pouco sobre isso, porque existe todo um meio ambiente em volta do colorista, né? Desde a captação até a edição, e a gente geralmente finaliza o material. Então, se você tem um filme grande com efeitos especiais, que você precisa estar indo e voltando, por exemplo, do departamento de efeitos, é muito legal você trabalhar com ACES, porque todo mundo passa a ter uma interpretação automática das cores das câmeras, que vem direto do fabricante, então isso é fantástico. Mas se você vai fazer uma coisa fechada, um trabalho que não vai sair dali, você não tem que se comunicar com muita gente, nem sempre o ACES é a melhor opção, né? Então, são essas opções que a gente vai discutir. A gente vai falar também sobre a estrutura, organização e tipo de node, né? Que o DaVinci, ele trabalha, em vez de trabalhar com layers, como vários outros programas trabalham, principalmente programas de edição, o DaVinci trabalha com nodes, ou seja, você tem módulos separados que você pode combinar de várias maneiras, inclusive fazer um interferir no outro. É bem versátil esse negócio de node, né? Tanto que os programas de efeito especial, os melhores deles, eles trabalham com node, né? Então, a gente vai falar sobre os tipos de node, como é que a gente estrutura, como é que organiza eles, né? E como é que a gente pensa, né? Como é que a gente raciocina assim, para o que a gente deve usar aqui agora, né? Então a gente vai falar por que a gente escolhe esses tipos de node de acordo com a situação que a gente precisa usar. Então, no final do primeiro dia, a gente vai falar sobre o uso das cartas de cor, como é que a gente pode usá-la para ajudar a gente a fazer uma primeira calibragem da imagem, né? Vai falar sobre secundárias e primárias. Secundárias é justamente como a gente, né? Na verdade, estou falando falar, não, a gente vai trabalhar, né, ali em tempo real. As secundárias são quando você trata cores específicas, né? Tipo, você tem uma pessoa, por exemplo, vestindo uma roupa, uma camisa vermelha, e você não gostou daquele tom de vermelho, você pode mudar aquilo ali. Você pode pegar, por exemplo, um céu que está meio nublado e fazer esse céu ficar bem mais bonito, mais claro. Você pode fazer a cor do mar, que está meio feia, ficar igual a do Caribe. Quer dizer, são tratamentos específicos ali, que chamam secundários, né? A gente também vai mostrar as ferramentas que você usa para alterar a cor e luz por meio de curvas, porque existem curvas específicas no DaVinci para você alterar certas cores sem você precisar fazer seleção. Por exemplo, se eu quiser deixar um verde mais verde num gramado, não necessariamente eu preciso selecionar, fazer uma máscara, né, daquele gramado. Eu posso ir lá numa curva e só saturar aquele verde sem alterar a cor nenhuma, né? E tem várias funções dessas curvas que são bem interessantes para fazer retoques, né? A gente vai falar sobre essa ferramenta nova chamada Color Warper, que é muito interessante, justamente, que é uma ferramenta que permite que você manipule ali também a cor diretamente sem você precisar fazer máscaras sofisticadas. Você pode manipular tanto a saturação quanto a matiz daquela cor. Você pode manipular a luminância, um monte de coisa todo ao mesmo tempo, ali, só você arrastando o mouse e selecionando áreas, né, da imagem. E a gente vai falar também sobre o Luminance Mixer, que é uma ferramenta que pouca gente sabe usar no DaVinci,
mas que ela é bem importante para você trabalhar na imagem. Também a gente vai falar sobre HDR, né? Que é uma ferramenta do DaVinci, não é o HDR da imagem, isso aí a gente vai trabalhar também nisso no segundo dia. Mas essa ferramenta chamada HDR, na verdade, ela é ligada ao HDR, mas ela trabalha também, né, em SDR, que é o normal. Ela simplesmente divide a imagem em várias zonas de exposição diferentes que você pode controlar. Então você tem muito mais controle, em vez de você ter, por exemplo, só as sombras, as médias, as altas, você tem os pretos absolutos quase, você tem as sombras baixas, as sombras mais altas, você tem as médias baixas, médias e altas, você tem as altas luzes, você tem os highlights e você tem os especulares, que são aqueles pontos muito fortes de luz, sabe? Então você pode, com essa ferramenta, você pode fazer um ajuste fino incrível, porque você não só trata a intensidade da luminância, como você trata também as cores dentro de um trechinho ali da imagem, sabe? É bem interessante isso. Aí no dia seguinte a gente vai trabalhar com o RGB Mixer, que é uma ferramenta também onde que você pode pegar cores você tem o RGB, né, que é o verde, vermelho e azul, que são as cores básicas, mas de repente você tem uma situação, por exemplo, que tem uma luz que está toda azulada e você não tem muita informação, por exemplo, de vermelho ou verde. Então, com o RGB Mix você pode pegar a informação que você não tem ali na imagem e você chupar, né, do outro elemento e melhorar também como você pode equilibrar. Dá para fazer milagres algumas vezes com isso. Mas esse RGB Mixer também tem a vantagem de ser utilizado para fazer um preto e branco bem estilizado, bem equilibrado, simulando os filtros coloridos que você usa quando está fotografando em preto e branco. Então a gente vai falar sobre isso e também, obviamente, que a gente vai estar falando de preto e branco, a gente vai falar de outras ferramentas para fazer um bom preto e branco, né? A gente vai também mostrar como é que a gente pensa em termos de luz para mexer melhor na cor, em termos de luminância, que é importante. É uma maneira de pensar isso, né? A gente treinar o nosso raciocínio. E também como fazer ajustes finos de luminância, como é que a gente diminui brilhos assim sem alterar o resto da imagem, né? Se você tem um brilhozinho que está saturado, que está brilhante mais com muita saturação de intensidade, não de cor, como é que você pode diminuir ali para você deixar a imagem mais neutra, né? A gente vai falar sobre o tracking, né, de Power Windows, que são as máscaras do DaVinci e efeitos, quer dizer, como é que você faz uma máscara acompanhar o movimento da imagem, como é que você faz um efeito acompanhar o movimento da imagem. Por exemplo, se você tem um carro de dia numa estrada e você quiser transformar aquilo numa noite americana, obviamente o carro não vai estar com o farol aceso, né? Então você pode usar um efeito de luz vindo ali do farol. Só que se o carro está em movimento, aquela luz obviamente vai ficar parada. Então a gente tem como pegar esse efeito e acompanhar o movimento do carro exatamente travado no farol e você consegue dar um efeito realista, né? E a gente usa isso para várias coisas. A gente aí vai discutir essa coisa de você trabalhar em High Dynamic Range, que é o HDR da câmera, que é essa coisa do HDR de cinema e de televisão, e falar um pouco do REC 2020, que é esse espaço de cor maior que a gente usa para trabalhar em HDR. E como a gente tem um monitor HDR lá na escola, a gente vai ver a diferença que é gritante, né, de você trabalhar em HDR e você trabalhar em SDR. Sendo que também eu vou falar sobre o que é legal da gente fazer em HDR e o que não é. A gente não deve exagerar a coisa do HDR, do mesmo jeito que o 3D no cinema, muita gente exagerava, né? Fazia tudo em direção à câmera, né? Isso é uma coisa cansativa, né? O 3D no cinema a gente tem que moderar. E o HDR é a mesma coisa, né? A gente tem que usar esse HDR com sensibilidade para você criar uma coisa realista e não uma coisa que incomode, né? Exagerada. E no final do último dia, né, a gente vai falar sobre esses OFX. OFX são programinhas que rodam dentro do DaVinci. É uma linguagem, né, de efeitos especiais. Ela foi criada, na verdade, para os programas de efeito, como o Nuke, por exemplo, né? Então, você tinha como você rodar programinhas dentro do Nuke
Isso é uma linguagem que foi expandida, e o DaVinci, principalmente a versão Studio, você tem acesso a uns OFX muito interessantes, sabe, que são muito úteis. Então, eu vou mostrar os principais. Eu vou ensinar como é que a gente adiciona grão de filme e imagem sem você precisar ter a versão paga, que tem alguns grãos, sabe, já tem bastante grãos, na verdade. Mas eu vou ensinar como é que a gente pega grãos que a gente pode conseguir até na internet de graça, grãos que são escaneados de filme mesmo, e como é que a gente usa um macetezinho, que isso a gente não acha em tutorial nenhum. É uma coisa que eu descobri junto com um colega lá dos Estados Unidos, que a gente pode criar um loop para a gente usar um grão e pode botar ele no filme inteiro ou só em determinados clipes, né? Então eu vou ensinar esse macete para vocês, que dá para fazer com a versão grátis do DaVinci Mole. Como é que a gente trabalha com matte? Quer dizer, matte são máscaras, por exemplo, você recebe um efeito especial, ele vem com matte embutido, ou seja, ele vem com uma máscara de recorte. Então, como é que a gente pega essa máscara de recorte, como é que a gente trabalha com ela? Porque não é uma coisa muito intuitiva, não, mas quem vai trabalhar com um efeito especial vai encontrar muito isso. E a gente vai discutir também as janelas de cinema, né? O DaVinci já tem as janelas pré-definidas, né? Se o filme, por exemplo, for rodado em 2:3:5, por exemplo, que é uma imagem bem esticada, né? A gente vê aquela imagem abertona. Como é que a gente trabalha com essas janelas, mesmo que a pessoa pode ter filmado para aquilo ou não, a gente usar essas janelas, não é que nem uma máscara num programa de edição, a janela já é pré-definida, ela não precisa ser colocada em layer nenhum, e ela possibilita com que você faça reenquadramento da imagem fácil dentro da janela em si, né? E por fim a gente vai exportar um material mostrando como é que a gente faz os exports diferentes, né, para cinema, TV e internet, né, que são os mais comuns que a gente faz, né. Então é basicamente isso, né, que a gente vai cobrir nesse curso, nesses 2 módulos, né. E então queria saber se vocês têm alguma dúvida até agora, coisa dessa que eu falei, né. Ninguém tem. Ô, Paulo, Fala. pra gente que não tá aí no Rio, né? Eu tô em Belo Horizonte, por exemplo, vou fazer só Uhum. o teórico. Sim. O quão de DaVinci a gente vai ver esses macetinhos que você falou aí na segunda parte, por exemplo? Você nós vamos vai ter coisa no programa ou vai ser só teoria mesmo? Não, eu vou abrir o DaVinci. Vai, né? Por exemplo, como é que a gente equilibra uma imagem? Eu vou abrir o DaVinci e vou equilibrar uma imagem ali. Quer dizer, então você vai aprender essas coisas. Essa parte lá da prática é um pouquinho mais avançada, na verdade. Por isso que a gente só está aceitando para a parte prática quem faz a parte teórica. Uhum. Porque não vai adiantar nada a pessoa, por exemplo, eu quero fazer só a parte prática. A pessoa vai ficar super perdida, né? A parte teórica ali, eu vou abrir o DaVinci, a gente vai ver ali como a página de cor, como é que ela funciona e tudo, sabe? Não é um curso genérico de DaVinci, né? Mas, pô, você mesmo fez aquele curso da Blackmagic ali, é como se fosse o manual do DaVinci, né? Pois é. Mas não é um curso que ensina, assim, trabalho de colorista nem nada ali. Eu uso a analogia que aquilo ali é como se você você pegasse um manual de proprietário de um carro e você aprende ali onde você liga, onde você acende o farol, onde você liga o pisca, mas você não aprende a dirigir, né? E o que a gente esse curso aqui, na verdade, é o curso de direção, né? Como você vai aprender a dirigir direito. A diferença que eu tenho, assim, em relação a muito professor, é que eu já sou colorista sênior há 20 anos, né? Eu trabalho ativamente com isso, né? E então eu vou pular muita coisa que é desnecessário, sabe? Porque como você tem prática, você vai sabendo que é desnecessário uma série de coisas, né? Então eu já vou dar um monte de atalho para vocês. Mas a ideia mesmo, assim, eu quero que vocês saiam entendendo de cor.
porque pelo menos ter esse entendimento inicial, que vocês vão continuar estudando isso durante muito tempo, é uma coisa fascinante, mas é muito importante justamente para vocês poderem se tornar bons coloristas, porque se você não entende de cor, você nunca vai ser um bom colorista, sabe? E é impressionante. Até, inclusive, eu vou dar um exemplo de no uso de um editor, né, que não sabia, não entendia nada de cor, como é que o negócio foi totalmente errado, né? Eu trabalhei na cor de um documentário sobre a Tatiana Leskova, né, que foi uma bailarina russa, que ela veio dançar no Brasil com Baryshnikov, né, na época que a União Soviética ainda era fechada, e ela foi para Copacabana e ela ficou apaixonada pela praia de Copacabana, nunca tinha visto uma praia, nunca tinha visto um mar assim, e aquilo e outros fatores fizeram com que ela viesse pedir asilo, né, político no Brasil, e ela acabou recebendo, e ela passou a morar no Brasil, e ela virou uma grande coreógrafa internacional, ela era uma grande bailarina. Quando a gente fez esse documentário, ela estava com 85 anos e ela ainda ia fazer coreografia em Sydney, em Londres. A mulher era um dínamo, né? Mas esse documentário, ele foi produzido, foi uma coprodução, né, de França e Brasil, e ele foi editado na França. E muitas vezes tem muito editor que quer acabar mexendo na imagem, que é uma coisa que geralmente não adianta nada, porque o colorista vai mudar, né, se mexe com cor, essas coisas. Mas a editora fez um negócio totalmente errado, né, porque a diretora acaba se acostumando, isso que é ruim, às vezes o diretor se acostuma com aquele negócio na edição, aí quando chega na cor quer continuar. E essa editora, ela usou um LUT lá qualquer que deixou a imagem super fria, né? E o que acontece, na verdade, é que essa cena era justamente... Essa cena abre o filme. A primeira cena do filme é a Tatiana Leskova, claro, senhora já, olhando a praia de Copacabana e lembrando daquela coisa que fez ela se apaixonar pelo Rio, né, pelo Brasil, e querer morar aqui. Então, a imagem veio toda fria. Aí eu falei para a diretora, né, não, isso está totalmente errado, a gente tem que mudar isso, porque... Se você quer passar a sensação de emoção dela, de se apaixonar por uma coisa, você não pode usar uma imagem fria, né? Então eu fiz totalmente o contrário. Eu peguei aquela imagem de Copacabana e eu tratei ela de uma maneira que ela ficou parecendo um cartão postal, sabe? Eu deixei o céu super azul, lindo. Eu deixei o mar igual o mar do Caribe. Aí eu esquentei a areia para ficar bem ensolarado. Então ficou aquela imagem mágica como ela viu, sabe? Então, isso é muito importante a gente entender, justamente para a gente poder fazer o filme funcionar da melhor maneira possível, né? Saber interpretar, né, o que o filme quer passar para a gente. Geralmente a gente trabalha, né, como eu estava falando, com o diretor de fotografia do lado, a gente trabalha com o diretor, né, o produtor, ou o diretor, ou produtora, né? E aí a gente está interagindo com aquelas pessoas, mas muitas vezes a gente não tem esse luxo. Então a gente acaba trabalhando sem ter essas pessoas direto. Então geralmente eu gosto de ligar, principalmente para fotógrafo. Quando o fotógrafo não pode participar, eu ligo, falo por telefone para entender direito o que ele está querendo, para não atropelar ninguém, porque a nossa ideia não é mudar nada, sabe? A nossa ideia é simplesmente melhorar, né? A não ser que exista uma falta mesmo de orientação, como acontece em projetos de baixo orçamento, às vezes que a pessoa filma assim sem ter uma noção melhor do que vai estar, né, de como fazer uma coisa mais sofisticada, e a gente ajuda a melhorar esse material, né? Mas a ideia é essa, sabe? Que vocês passem a ver a cor, a luz de uma maneira mais artística, mas ao mesmo tempo entender a tecnologia que vai possibilitar que vocês atinjam o objetivo de vocês, que é super importante isso, né? Outra coisa também que é interessante falar é a formação, porque hoje em dia é muito fácil, né? Você pegar abaixo da 20 ali, tem muita gente que abaixo da 20 fala, eu sou colorista, né? Mas não é bem assim, né? Quer dizer, a mesma coisa que você pegar uma câmera, comprar e já dizer que é diretor de fotografia, né?
existe todo um processo de aprendizado, né, de prática ele, profissional. Mas assim, a formação do colorista, ela pode vir de vários lugares, sabe? É comum ter gente que vem de edição e começa a gostar, às vezes, de dar um tapinha na cor, mexe um pouquinho ali, opa, fica interessante isso, e passa a se dedicar a esse lado. Tem gente que vem da fotografia, tem gente que vem da arte, tem pintor que vira colorista, sabe? Tem fotógrafo que vira colorista, e também vem de outras partes, de outros setores artísticos. Eu, por exemplo, a minha formação eu sempre fui fotógrafo como hobby, né? Desde criança, na verdade. Eu peguei minha primeira câmera com 9 anos de idade e adorava fotografar e tudo, mas quando eu comecei a trabalhar com televisão e cinema, não tinha nada a ver com isso, sabe? Eu trabalhava com outras áreas. Eu comecei a realmente me interessar por cor quando eu trabalhei com computação gráfica. Eu comecei a me dedicar à computação gráfica, bem avançada para a época, sabe? E foi aí que eu comecei a trabalhar mais com cor, porque na computação gráfica você sendo muitas vezes o diretor de arte, você trabalha com as cores, iluminação, essas coisas todas. E aí eu passei a me interessar bastante por esse lado né, de você alterar as imagens e trabalhar com as paletas de cor. Eu dei um curso lá em Seattle, numa escola que era bem, bem famosa na época, chamada Mesmer, né, que é uma escola de computação gráfica. Eu dei um curso lá de cinematografia virtual, que era justamente ensinando o pessoal que trabalhava com animação a enquadrar mesmo, né? Iluminar direito, sabe? Como se fosse um diretor de fotografia virtual, que é uma coisa que agora está se tornando mais popular com certas plataformas, né? Mas foi depois que eu dei esse curso que eu comecei a me focar mais nessa parte eu tinha uma produtora em Seattle e eu já fazia tratamento de cor e tudo, mas eu comecei a realmente estudar mais e me dedicar mais a isso. E aí eu fui saindo da parte de computação gráfica e realmente passei a me dedicar totalmente a essa parte de cor. Então, eu posso dizer assim que eu vim mais assim dessa parte de computação gráfica para a parte de cor do que, por exemplo, de uma edição, embora eu também editasse bastante, né? E, bom, deixa eu pegar vocês que estão aqui com câmera aberta aqui. Henrique, por exemplo, qual o teu background aí? O que você gostaria de aprender nesse curso? Bom, boa noite primeiro, né? Desculpa, cheguei um pouquinho atrasado. Imagino. Eu sou diretor de fotografia. Mas trabalho mais com documentário, então sim, sempre com um orçamento mais baixo. Sim. Mas é isso, é aprender de cor mesmo, né? Essa coisa que a gente vê no cinema, ficção, e tentar trazer um pouco para a teoria, pelo menos, da filmagem documental, né? Legal. Então, assim, tentar pensar o projeto desde o começo, tentar trabalhar muito, né, sempre que possível, a imagem em RAW para poder trabalhar ela melhor depois. Sim. Mas, enfim, a gente está com um projeto de doc agora, mas normalmente eu trabalho mais para TV. Então, assim, a gente não tem, às vezes nem vou para a cor, né? Porque geralmente trabalho com São Paulo, então não saio eu estou em Belo Horizonte, então não saio de Minas para poder ir para São Paulo para acompanhar a cor, sendo que vai ser entregue em REC 709, só troco uma ideia por telefone, às vezes nem isso. Mas quando é doc, sim, a gente tem mais, né, chance de trabalhar junto com a colorista, o colorista. Mas é isso, assim, querendo aprender sobre cor. Ah, legal. Então, esse curso é bem isso, né? Mais essa coisa de pensar a cor. E é bom também, para se você quiser fazer um pouco a tua cor, se você pegar trabalhos que tem orçamento mais baixo, quiser fazer, ou se você quiser se dedicar a isso também. Mas é bom também você entender como é que você fala com o colorista, como é que você interage. Isso é super importante, né? Porque... Sim, até para montar o portfólio, né? Porque eu vejo muita... Por exemplo, faço imagem subaquática também. Isso é um problema, né? Geralmente tudo que você vê subaquático está azul. Ainda mais se você não filmou em RAW. Então
tem essa necessidade de querer entender, de querer fazer, até para o portfólio ficar bonito, né? Sim. Eu vou falar um pouco também dessa coisa de 8 bits e 10 bits, assim, porque essa coisa é bem importante, né? Se você filma com 10 bits, você tem muito mais latitude, né? É mais fácil de você mudar. Quando você está filmando em 8 bits, você fica super limitado em termos de paleta, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também no curso, nessa parte teórica, né? Que é legal. Importante. Agora, a parte prática, se a gente não consegue acompanhar agora, a gente teria chance de entrar numa outra turma mais na frente? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Tá. Não, a ideia é repetir depois, sim. Não vai ser uma coisa única, não. Não é uma coisa super frequente também, né? Porque eu trabalho, né? Então eu não posso também ficar fazendo isso toda hora, mas com certeza vai ter para o futuro. Legal. E aí, Caio, e você? Fala um pouquinho aí. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Caio, sou de São Paulo. Eu acabei de cursar o primeiro semestre em cinema na faculdade e eu quero esse curso justamente para concatenar assim, a direção de fotografia com cor mesmo, que são áreas que eu me interessei bastante. E são áreas mais específicas, né? Justamente eu estou querendo crescer nessa área mesmo. Ah, legal. Uhum. É um mercado que está cada vez mais aberto também, né? Não só tem essa coisa que eu estava falando, né, que eu mencionei, que muito tempo atrás era 2 milhões de dólares para você ter uma ilha de cor, e era pouca gente tinha acesso a isso. Se você quisesse entrar nesse mercado, você tinha que ter muita sorte de conseguir entrar. Aliás, a formação clássica do colorista é essa, né? Você entrava numa ilha como assistente do assistente do assistente, servindo cafezinho ali, aquelas coisas. Depois, se você levasse jeito, aí você começava a preparar material, entregar, assim, pegar, fazer ingestão de material na máquina e tudo. Mas aí, se você levasse realmente um pouco de jeito e o colorista quisesse, gostasse de você, começava a ensinar você o básico e você virava um assistente, né? Uhum. De assistente, quando você passava a trabalhar fazendo coisas maiores sob a supervisão do colorista, mas você fazia a cor, você completava. Quando o colorista sênior, geralmente ele vai lá e faz um pouquinho de cada cena, assim, o básico, e aí o outro colorista vai lá e ajuda, ele passa a ser um colorista júnior, né? Quer dizer, e o colorista sênior, você se torna colorista sênior quando você passa, nos Estados Unidos pelo menos, né? Quando você passa a ser responsável total pela ilha, quer dizer, você vai ser a pessoa que vai realmente dar a palavra final da cor, você vai ser responsável por fazer a cor mesmo dos projetos sozinho, ou quando você faz cor de trabalhos que vão ter uma distribuição muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, só o colorista sênior, por exemplo, vai fazer um trabalho que vai passar em cadeia nacional de televisão, sabe? Só o colorista sênior, por exemplo, que vai fazer um trabalho que vai passar em uma distribuição grande de cinema. Quer dizer, não é que vai para um cineminha só, mas você vai fazer um filme de grande distribuição, então só um colorista sênior mesmo que vai fazer isso. Então, dentro da formação tradicional de uma casa de finalização, existe esse processo, né? Agora, com essa democratização, né, que a gente tem que agradecer ao Grant Patch da Blackmagic por esse presente que ele deu para a gente, né, que ele pegou um sistema que custava $250 mil, da noite para o dia, ele passou a oferecer esse negócio de graça, né? Foi realmente uma benção. E eu gosto muito, na verdade, dessa democratização que está acontecendo em várias partes do nosso audiovisual, na fotografia, com câmeras baratas, no áudio, né? Tudo se democratizou. Tudo antes tinha muita empresa que só existia por causa de dinheiro, né? E era muito dinheiro que a pessoa tinha que ter para investir. Muito talento nunca chegou a ter oportunidade de trabalhar, né? Quantas pessoas aí poderiam ter sido ótimos coloristas e que nunca tiveram a chance de botar o pé numa ilha, né? Então agora, com você tendo um programa que você pode baixar de graça, claro que você vai ter que investir em alguns periféricos essenciais, essas coisas, mas
é realmente uma coisa muito acessível, né? Então, realmente dá para todo mundo trabalhar. E uma coisa que tem muito colorista, que ficou muito assustado quando isso começou a acontecer, o pessoal mais antigo, é com essa coisa de, cacete, agora vai encher de gente no mercado e vai piorar o mercado para todo mundo. Mas, na verdade, isso está acontecendo só com as produções mais fracas, assim, que o pessoal está pegando, está contratando gente sem experiência, assim, para economizar, sabe, e tem alguns problemas. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que o mercado aumentou. Hoje em dia, se antes você só podia trabalhar para cinema ou televisão, hoje a gente tem aí streaming, tem a própria internet, né? Eu estou pegando trabalhos agora que eu nunca ia imaginar pegar trabalhos de empresa grande para internet, sabe? Coisas que a gente só faria para TV ou para cinema, mas que tem esse investimento, né? Então, tá tendo muito mais coisa, né? Você vai ver o que a gente tem de canal de exibição hoje em dia, só de streaming, né? É até difícil você, hoje em dia, escolher, porque tem tantos que você não vai assinar todos, né? E todos esses canais precisam de conteúdo, né? O próprio YouTube, né? O YouTube agora deixou de ser uma coisa para o pessoal exibir videozinho para virar uma grande exibição, como se fosse uma grande TV a cabo, né? Assim, né? Que tem canal para tudo quanto é lado. E está mais se profissionalizando cada vez mais. Antes o cara botava uma webcamzinha ali de qualquer jeito e filmava, mas agora tem patrocinador que já está exigindo, não, eu quero uma coisa direita, você não pode ter essa imagem vagabunda. Então está sendo muito bom para todo mundo, né, do audiovisual, porque pode migrar para esse lado e tem cada vez mais trabalho para colorista. Pode ser num nível mais simples e tem, claro, esses grandes filmes que já é outro departamento, mas tem uma gama enorme de trabalho, né, de possibilidade. Sim. Então é uma hora boa, né? Eu acho que a gente está num período muito bom, assim, tanto de ter tecnologia acessível quanto ter a possibilidade de expressar a nossa. Então, alguém mais aí quer se manifestar? Bom, se ninguém mais quiser falar nada, então eu vou encerrar, porque isso aqui é só mesmo um encontro da gente para falar sobre o curso. E eu espero que vocês tenham gostado e que espero ver vocês justamente no curso. Vocês vão gostar bastante, porque realmente quem faz os meus cursos curte bastante. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos que compareceram. Aguardamos vocês na primeira aula, né, Paulo? É isso aí. Obrigado pela presença de vocês. É dia 8, né? Obrigado, Adriana. Obrigado, Paulo. Isso. Tá bom, e obrigado. Qualquer informação pode entrar em contato com a escola ou no site, no Saiba Mais do curso, tem todas as informações. Tá bom. Tá? Ou entre em contato via telefone ou por e-mail com a escola que a gente responde, tá bem? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau.